na igreja e como nós precisamos realmente nos firmar sobre isso. A nossa ideia de começarmos esse ministério, e por isso ele não é um ministério para homens casados, ele é um ministério para homens. Em muitas culturas, na verdade, ao longo da história, um menino era considerado homem a partir do momento em que ele entrava na puberdade. Nós vamos descobrir ao longo desses estudos que a adolescência é uma invenção moderna e que na verdade não é algo, não foi uma boa invenção, porque ela está fazendo com que se prolongue a infantilidade dos homens por muito mais tempo do que deveria. Nós precisamos prestar atenção no que a palavra de Deus tem para nos dizer, para que a gente possa aprender. Eu creio que como homem eu tenho muito que aprender com Deus. Aqui mesmo existem homens aqui com maior profundidade de vida, de experiência de vida e maior experiência com Deus do que eu mesmo tenho. E num tempo oportuno quero poder também sentar para ouvir esses homens. Mas, como eu disse, vocês estão aqui não para ouvir a mim, mas para ouvir o que Deus tem para nos dizer, ok? Então, o que eu vou dizer aqui, as coisas que nós vamos falar, volto a dizer, eu não estou me colocando como um modelo, não estou baseando no que eu faço para falar para vocês, mas baseado no que a Bíblia diz que deve ser feito, e que eu mesmo, muitas vezes, aquilo que eu vou estar ensinando, não significa necessariamente que eu esteja conseguindo fazer isso perfeitamente. Mas eu tenho um desafio. Eu estou falando isso na frente dos meus 2 filhos, eles estão aqui. Então eu tenho uma responsabilidade de aquilo que eu falar, eu me esforçar para aplicar na minha própria vida. Ok? Estamos entendidos então? Muito bem. A nossa propaganda de convite dizia assim, Band of Brothers, Men's Ministry, e embaixo estava escrito em português, mas nós fizemos a tradução em alguns posts, onde dizia assim, venha se você é homem, come if you are man enough. And you came, você veio, então significa que pelo menos você julga que você é homem, isso é good, ok? This is good. But, aqui está a pergunta, mas como é que você sabe? Como é que você sabe que você é homem? O que eu quero dizer é o seguinte, o que realmente define o que é ser um homem? Os dicionários usam esta palavra em inglês, manhood. Okay? Esta é a palavra que, o sinônimo dela é manness, e em português ou espanhol é hombridade, hombridade. Também varonilidade, aparece nas Bíblias antigas essa expressão, que já não é mais usada. Mas, enfim, esta palavra manhood é a que expressa o que significa, é a qualidade de ser homem. Okay? Então, quando nós falamos em manhood, essa palavra significa a qualidade de ser homem. É diferente de maleness, ok? É diferente de simplesmente masculinidade. Porque é possível ser masculino e não ser homem. Ok? Então, você pode ter maleness, mas não manhood. Um exemplo disso são bebês e meninos. Eles são masculinos, mas eles ainda não são homens. E a diferença realmente nós vemos muito nítida no dicionário Cambridge, me chamou a atenção, o dicionário Cambridge, ele define masculinidade da seguinte maneira: the fact of being the sex that fertilizes eggs and does not produce babies or eggs itself. O fato de você ser do sexo que fertiliza os óvulos, mas você mesmo não produz bebês ou ovos você mesmo. Então essa é a mera definição do que é ser masculino. Agora, manhood, a hombridade é outra coisa. O que é ser homem? Será que nós definimos um homem
por seus músculos, porque é assim que muita gente pensa, quanto mais músculos eu tiver, né, mais eu vou estar definindo a minha hombridade, mostrando que eu sou homem. Ou será que é a habilidade nos negócios, eu consigo crescer, desenvolver, investir, então com isso eu provo que eu sou homem. Ou então, talvez, a quantidade de mulheres que você consegue se relacionar, eu consigo pegar um monte de mulherada, eu transo adoidado. E muita gente, muitos homens têm essa noção, de que eles provam que são machos, que são homens, pela quantidade de mulheres com que eles conseguem transar. Mas, na verdade, a capacidade de mulheres com que você consegue transar na rua não descreve um homem. Essa é a perfeita descrição de um vira-lata. Correto? É a perfeita descrição de um cachorro de rua. Não descreve realmente um homem. Existem esses conceitos falsos de manhood, né? Conceitos falsos de hombridade. Homem não usa cor-de-rosa. Homem não mija sentado. Seja homem, homem não chora, né? E nós usamos expressões assim. Muitas vezes pais passam esses conceitos para os filhos, porque ele entende que isso é manhood, isso é hombridade. Mas que tipo de masculinidade é essa, tão fraca, que a cor daquilo que você veste te põe em perigo? Quer dizer, tem alguma coisa errada, né? Se você dizer que realmente o fato de você vestir uma camisa rosa, isso afeta a tua masculinidade, tem alguma coisa errada com a tua masculinidade. Homem não senta para mijar. Olha, sendo o único handyman de uma casa que tem 3 homens, eu realmente gostaria que meus filhos fizessem xixi sentados. Porque eu sei o tanto que eu tenho que limpar e arrumar aquilo que eles fazem. Curiosamente, a palavra homem, a palavra masculino em hebraico, ela literalmente significa aquele que mija na parede. Interessante esse conceito, né? Porque é uma habilidade nossa, né? É um dom nosso, né? Eu não sei se necessariamente na parede, mas com certeza all around the toilet, né? Então esse é o nosso dom. Mas entenda, isso é um plus, isso é um dom. Você não é obrigado a fazer xixi de pé, entende? É uma vantagem. Nós temos a dupla possibilidade, né? Nós podemos fazer sentado ou de pé. É claro que isso não deve ser entendido como obrigação, é claro que isso não define homem de jeito nenhum. Homem não chora, really? Sério que você acredita nisso? Você acabou de pôr em dúvida a masculinidade, a hombridade de Jesus, de Davi. E sinceramente, se fosse comparar o manhood, a masculinidade, a hombridade de Jesus ou de Davi com a de qualquer um de nós aqui, eu apostaria a minha casa. Porque esses eram machos, eles eram homens. Jesus entrou num templo onde havia ali, não apenas religiosos, mas havia uma guarda, havia uns soldados, ele entrou ali, desafiou toda aquela gente, virou as mesas, derrubou as mesas dos cambistas. Quando foi encarar o governador que tinha, em termos, a vida de Jesus nas mãos dele, Jesus teve o luxo de ficar quieto. Você tem que ser muito homem para isso, porque numa hora dessa, quando te desse a oportunidade, você ia cair de joelho, pelo amor de Deus, me salve, me ajude. Jesus não, ficou quieto, não falou nada. A única hora que Jesus abriu a boca foi para corrigir o governador. Foi quando o governador falou uma besteira, ele falou, você não sabe que eu tenho o poder de te dar a vida ou a morte? Jesus disse, não, na verdade nenhum poder que você tem, você teria, se o meu pai não tivesse dado para você. Então, na verdade, eram homens que choravam, e eram homens de verdade. Aliás, eu como conselheiro, eu tenho um entendimento de que homens que não choram são precisamente aqueles que fazem chorar. Homens insensíveis que fazem suas mulheres chorarem muito, fazem seus filhos chorarem muito, porque são incapazes de expressar aquilo que sentem. Ok? Na verdade, esses conceitos que acabamos de mencionar, ou a cor da roupa que o homem usa, se o homem faz xixi sentado ou não faz, se o homem chora ou não chora, essas coisas, na verdade, não são conceitos de manhood, são conceitos de machismo. E
machismo, na verdade, é o pior inimigo de manhood, é o pior inimigo de hombridade. Porque o machismo é quando o homem ele usa os seus piores defeitos para mostrar que para se definir como homem. Ou ele usa qualidades que ele tem, mas de maneira errada, como, por exemplo, a potência da sua voz, ou o seu tamanho, sua força, para intimidar, para oprimir, o que é sempre covardia. Na verdade, o machismo tem que se calar diante do feminismo, porque o machismo ele é tão errado quanto o feminismo. E eu até diria que o feminismo ele existe por causa do machismo. Não é por causa de ser homem, não é por causa da nossa qualidade de manhood, ok? Então, assim como o feminismo é um grande erro que está sendo cometido nessa sociedade, o machismo também é um enorme erro, é um extremo. São coisas que estão longe de ser aquilo que Deus planejou. Ok? Então, manhood é diferente de masculinidade. A masculinidade é o resultado de nascimento. Você nasceu e pronto. Você nasce masculino ou nasce feminina. Já manhood, hombridade, é resultado de construção. Ok? Então, masculinos são nascidos, homens são construídos. Homens são edificados, ok? Então, ser masculino é resultado biológico, ser homem é resultado de influência. É algo que se aprende, que se imita. E para isso nós dependemos de modelos, que normalmente vai ser, a primeira figura vai ser o nosso pai, irmãos mais velhos, tios, professores, e também a influência da mídia, enfim, vários outros meios que vão nos apresentar modelos que nós, sem saber, sem termos noção, nós estamos copiando. E aquilo está, na verdade, formando e definindo a nossa hombridade, o nosso manhood. A Bíblia tem uma expressão que aparece várias vezes, especialmente no Velho Testamento, falando sobre os reis de Israel, que é a expressão, e ele fez conforme o seu pai, ou ele andou conforme o caminho do seu pai, indicando como de fato um homem acaba moldando o caminho que o seu filho vai seguir. Mas quando a Bíblia usa essas expressões, na verdade ela está usando de uma maneira quase sempre negativa. Porque quando ela diz, e ele fez conforme o seu pai, na verdade a Bíblia está lamentando isso. Porque está dizendo que o pai agiu muito errado e o filho acabou copiando o que o pai estava fazendo. Ok? Então, na verdade, o perfeito modelo para nós nos identificarmos como homem, nem sempre é a figura do nosso pai. Uma coisa importante também é entender que manhood, hombridade, não é algo que simplesmente acontece, ok? Porque hombridade é discipulado, é algo que você precisa de disciplina para ensinar e para aprender. A Bíblia escreveu isso, Deus escreveu isso lá em Deuteronômio, onde ele disse para Moisés que a figura de um pai, ele deveria ensinar as coisas que Deus estava ensinando para ele, ensinar o seu filho quando ele estivesse sentado, caminhando com ele, estivesse no campo, estivesse na cama para pô-lo para dormir. Ele disse, aonde você estiver, esteja consistentemente ensinando valores, porque é dessa maneira que nós realmente conseguimos construir o caráter de hombridade nos homens. Para isso nós precisamos entender que todos nós somos seguidores de alguém. Todos nós seguimos alguém. Geralmente mais do que uma pessoa. Mas todos nós seguimos. Você diz, não, eu já sou adulto, eu sigo a minha cabeça. Não, isso é um engano. Na verdade, todos nós somos resultado de pessoas que nos influenciaram. Então, querendo ou não, nós pensamos como eles. Nós somos seguidores de alguém. A questão é justamente essa, que se nós optamos por seguir alguém errado, nós vamos automaticamente reproduzir um padrão errado. A Bíblia, Jesus disse que, ali dá para ler melhor, né? Para mim aqui não dá para ler.
Mas Jesus disse que ninguém pode servir dois mestres, porque a pessoa vai odiar um mestre e vai amar o outro, ou vai seguir um mestre e recusar seguir o outro. Então Jesus está dizendo que automaticamente quando você escolhe um modelo, automaticamente você está recusando outros modelos. E é exatamente por isso que pessoas vão sendo definidas de maneira diferente, homens vão sendo definidos de maneira diferente na sua construção de sua hombridade, de seu manhood. Então todos nós seguimos alguém, você vai seguir alguém, você segue alguém. Okay? E a Bíblia, ela fala sobre isso, a Bíblia trata desta questão, usando uma expressão que o apóstolo Paulo usou em Romanos 12, quando ele diz ali, ele diz, não se conforme com este mundo, ou não se conforme ao padrão deste mundo. A palavra que ele usou, conformar, ele está usando uma palavra que é a ideia de você pegar uma forma, um molde, e você colocar ali uma massa, colocar ali uma matéria-prima, e então você vai prensar aquilo, e aquela massa vai adquirir a forma daquele molde. É isso que Paulo está dizendo, que nós temos que cuidar, porque nós estamos sendo moldados, de um jeito ou de outro, nós estamos sendo moldados. Então nós temos que prestar atenção que tipo de molde nós estamos adotando na nossa vida. Eu trabalhei alguns anos na indústria que fabrica borracha, rubber, e para você fabricar borracha, você precisa a matéria-prima, então você precisa colocar a borracha dentro dos moldes, ele tem que ser moldes de aço muito espesso, e então você coloca numa prensa hidráulica, essa prensa hidráulica vai esmagar aquele molde para forçar aquela borracha, aquela matéria-prima, normalmente 20 toneladas ou mais de pressão, e também você tem que aplicar calor. Então são duas coisas, pressure e heat, ok? Pressão e calor é o que molda a maioria das coisas. E ali o calor daquelas prensas normalmente era algo em torno de 200 a 300 graus centígrados, ok? Da mesma maneira, essa é a ideia que Paulo está usando, de que o que quer que nós somos, inclusive nossa hombridade, nosso manhood, é moldado dessa maneira, por meio de pressão e calor, ok? Na natureza, esses dois elementos, pressão e calor, faz com que carvão se transforme no quê? Em diamante. Mas quando isso é aplicado ao ser humano, pressão e calor transforma diamante em carvão, ok? Pressão e calor não são os melhores métodos para produzir mudança na vida do ser humano. E eu queria refletir com vocês quais são 3 prensas do mundo moderno que nós estamos vivendo que tem moldado especialmente a hombridade, especialmente os homens, ok? E eu diria que são essas 3 prensas, a agenda gay, a agenda feminista e a indústria pornográfica. Esses 3 elementos são poderosos demais e eles estão influenciando homens num nível nunca antes visto na história, ok? A agenda gay é uma agenda que ela juntamente com a agenda feminista, quem sempre está perdendo nisso, que está sendo sempre tirado da sua posição, do seu direito de ser naturalmente, é a figura principalmente do homem, como a gente vai ver mais adiante. E a indústria pornográfica, ela é poderosíssima na influência principalmente sobre os homens. Para você ter uma ideia, a estimativa é que a pornografia ela influencia pelo menos 80% dos homens. 80% dos homens. Então, se isso não define manhood, eu não sei o que define. Ok? E qual seria o calor? O calor é a mídia, a política e a legislação. Então, essas 3 prensas, a agenda gay, a agenda feminista e a indústria pornográfica, usando o calor da mídia,
que difunde essas coisas, que faz pressão, que põe calor nessa conversa. A política que vai cedendo à pressão da mídia, vai cedendo à pressão das ruas, e a política, por sua vez, vai se transformar em legislação. É ou não é o que nós estamos vivendo nos nossos dias? É exatamente o que nós estamos vivendo. Okay? São pressões, especialmente dessas três prensas que têm moldado o homem. E para você ter uma ideia, o estado de Ohio foi o primeiro estado americano que declarou a pornografia como sendo um assunto de saúde pública. E já existem 5 estados americanos que já entendem a pornografia da mesma maneira. Porque o dano que a pornografia está fazendo. Mas aí quando você tenta, por exemplo, ir para a política ou para a legislação para tentar pôr um freio nisso, a política e a legislação, o calor disso, impede com que seja feita alguma coisa. Por exemplo, tentou-se fazer com que os websites pornográficos tivessem a terminação XXX. Então, eles não estariam na web de maneira geral, eles estariam limitados a um determinado setor. Mas isso foi negado. E qual o discurso que é usado na política, na legislação? Eles dizem o seguinte: isso é free speech. Então a pornografia, a indústria pornográfica, ela é usada como uma desculpa de que, na verdade, isso é um direito, uma liberdade de expressão. Quando, na verdade, a pornografia ela é totalmente financiada principalmente pela máfia. A pornografia ela é financiada por tráfico humano, ok? E ainda assim as legislações protegem estas coisas. Depois nós daremos um espaço para perguntas, ouvir a posição de vocês, o input de vocês, ok? Então, aquilo que você concordar ou discordar também, você pode depois, nós vamos ter um espaço para isso. Então essas são as forças que claramente, é claro que não são só essas forças, mas essas eu diria que são hoje 3 grandes forças que estão realmente definindo os homens. Isso é muito importante para nós, e por isso eu quero que jovens estejam conosco, homens não casados estejam conosco, porque principalmente nós, homens casados, nós servimos como um desses moldes, nós servimos como um desses modelos, onde pessoas estão observando a nossa vida. Eles estão olhando para nós e estão tentando descobrir como é ser homem. E por isso é muito importante nós entendermos isso tudo que está acontecendo, aprendermos a corrigir os nossos próprios desvios de conceitos, para podermos também ajudar essa geração de jovens, de rapazes que está entre nós. Ok? Eu diria que antes do século 20 e 21, as 2 principais prensas que moldavam a figura do homem era o machismo e a religião. A partir do século 20 e 21, começou a mudar e começou a se tornar essas 3 prensas, a agenda gay, a agenda feminista e a pornografia. Mas antes disso, o que moldava a definição de um homem na sociedade era principalmente machismo e religião. Então o homem entendia, que ele aprendia, era isso que o esmagava, era isso que o moldava, e o homem, quando se tornava homem, ele entendia que era isso que era ser homem, era ser um machista, era ser um homem que era superior às mulheres e que ele podia maltratar as mulheres e assim por diante. Mas nós tínhamos, por outro lado, especialmente no Ocidente, nos países ocidentais, a influência do cristianismo, onde a religião principal é o cristianismo. Então, o cristianismo serviu, na verdade, para contrabalancear o machismo. Porque, ao contrário do que as feministas afirmam hoje, a Bíblia não é um livro machista. Pelo contrário, a Bíblia é um livro que trouxe a proteção para a mulher, a definição de valor para a mulher. Então, na verdade, nos outros séculos, o machismo era contrabalanceado pelos valores bíblicos. Mas hoje a religião está perdendo cada vez mais o seu poder de influência na sociedade. E por isso o que está sobrando são essas 3 prensas que estão nos definindo. Ok? Mas nós temos uma boa notícia.
que apesar dessas pressões todas, a Bíblia diz que nós podemos ser transformados, nós podemos mudar completamente, radicalmente, a maneira como nós fomos moldados ou estamos moldados, nós podemos alterar as coisas defeituosas que construíram o nosso caráter de homem. E a Bíblia diz que isso vem por meio de uma mudança de mentalidade. O que diz a palavra de Deus? Paulo diz ali, não tome a forma dos padrões do mundo, mas tenha a tua vida transformada por meio de uma renovação da sua mente. Ou seja, se você permitir um novo modo de pensar, um novo modo de perspectiva, de ver a vida, isso pode mudar radicalmente a sua vida para melhor. É isso que a palavra de Deus tem como uma promessa para nós. Eu gosto de uma outra versão que diz assim, não copie o comportamento do mundo, mas deixe Deus transformar você numa nova pessoa ao mudar o jeito que você pensa. E então você poderá experimentar a boa vontade, o perfeito plano de Deus para a tua vida. Então, pela renovação da nossa mente, nós podemos ser transformados. E como é que nós renovamos a mente? Como é que se faz a renovação da mente? A renovação da mente, ela se faz por meio de um reboot, ok? O que você precisa fazer? Você precisa dar um restart. Para dar um restart, o que você precisa fazer você precisa primeiro eliminar o que está errado. Como num computador que foi infestado por vírus, você primeiro precisa ali eliminar o vírus que está no computador, tirá-lo, e normalmente depois disso você tem que dar um reboot no computador para reorganizar aquele computador. Da mesma maneira, esse é o princípio que a Bíblia está dizendo que Deus consegue transformar e mudar as nossas vidas, dando um reboot. Para isso, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos de uma substituição. Nós não podemos simplesmente, eu vou continuar do jeito que eu penso, só vou agregar alguma coisa nova. Não funciona dessa maneira. Você precisa eliminar o velho e adicionar o novo. É dessa maneira que você consegue uma reconstrução de vida. Jesus mesmo disse que não se põe remendo novo em roupa velha. Porque o remendo novo, ele tem muito mais força do que o resto da roupa, ele vai acabar causando um buraco ainda maior. Então, na verdade, você não vai colocar coisas novas, agregar coisas novas em coisas velhas. Então, nós precisamos literalmente eliminar velhos conceitos, pensamentos que determinam. Isso é automático, você não consegue nem pensar nisso. É o jeito que você é o jeito que você pensa, e você nem realiza isso. Mas nós precisamos, com a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, deixar que Deus comece a mostrar, olha, isto aqui foi um erro na sua vida. Isso aqui foi um erro que você copiou, seja do seu pai, seja de quem for, seja das pressões que a sociedade está fazendo, e você hoje entende que ser homem é desse jeito, e Deus quer nos mostrar que nós podemos ser homens de acordo com a definição do próprio Criador. Mas para fazer isso, a gente tem que primeiro ter coragem de abandonar aquilo que é velho, os velhos conceitos. Mas também não basta apenas jogar fora velhos conceitos. É preciso encher agora de novos conceitos. Isso que nós estamos falando aqui é o princípio, é o fundamento, por exemplo, para qualquer ministério, para qualquer agência que tenta trabalhar para libertar pessoas de vícios. Por exemplo, vício do álcool, vício de pornografia, vício de drogas. É exatamente isso que eles dizem. Para você, o problema do vício tem a ver com um cérebro que foi contaminado e ele literalmente ele foi programado para agir e pensar de uma determinada maneira errada que está destruindo ele. Então, para que uma pessoa consiga ser liberto, por exemplo, do vício do álcool, da pornografia, das drogas ou qualquer coisa semelhante, ele precisa passar por um processo de reboot. Então, a primeira coisa que ele precisa fazer, ele precisa eliminar maus hábitos, ele precisa eliminar maus pensamentos, más tendências.
Mas todos eles, todas essas agências que trabalham com isso, todos esses ministérios que trabalham com isso, eles dizem, mas isso não basta. Porque não adianta você só eliminar uma coisa. Essa é a razão porque muita gente que tenta lutar contra o vício acaba logo depois voltando para o vício. Por quê? Porque eles entendem que a ideia de vencer o vício é apenas eu parar com aquilo que eu estou fazendo de errado. Mas o problema é que quando você faz isso e não coloca algo novo, um conceito novo, você não ganha força para vencer o velho. Então você acaba voltando a pensar da mesma maneira. É isso que Jesus disse quando ele disse que, usando um exemplo dramático, onde ele disse, quando um demônio, um espírito maligno, sai de uma pessoa, depois de algum tempo, ele diz, eu vou voltar para a minha velha casa, eu vou voltar para aquela pessoa onde eu habitava. E quando ele volta, Jesus disse, ele encontra a casa limpa, porém vazia. E então o demônio diz, eu vou buscar mais demônios. E Jesus disse que ele vai e traz então com ele 7 demônios piores do que ele, de maneira que a pessoa que tinha um demônio, como ela limpou, ela tirou aquilo que não prestava, ele eliminou pensamentos errados, mas como ele não colocou pensamentos novos, ele não teve força para impedir que o mal pudesse voltar. Então Jesus disse, de maneira que essa pessoa acaba ficando pior do que ela estava. Quando nós falamos de manhood, onde é que eu estou aqui? Quando nós falamos de manhood, a Bíblia cobra hombridade de nós. A Bíblia cobra manhood, ok? Ela demanda manhood. Por exemplo, nós encontramos Davi dizendo para seu filho Salomão, meu tempo de morrer está chegando, seja forte e seja homem. Salomão já tinha 20 anos de idade, ele já era barbado, ele já era um homem. Mas Davi está dizendo para alguém que já é homem, ele está dizendo, seja homem. O que ele está fazendo? Ele está cobrando manhood, ok? Ele está cobrando hombridade. Paulo falou aos coríntios, ele diz assim, fiquem firmes na fé, haja como um homem, porque é possível você ser adulto, um adulto masculino, e não realmente ser um homem do ponto de vista de Deus, ok? O sogro de Moisés deu esse conselho para ele, falou, escolha homens capazes no meio do povo, homens que respeitem a Deus, homens de verdade. Então ele disse, para papel de liderança, escolha homens de verdade, homens que saibam se comportar como homens, ok? Então a Bíblia cobra do homem manhood, que a gente seja homem de verdade. E se a Bíblia cobra, então significa também que a Bíblia pode nos ensinar, ok? E oh boy, we need to learn. Man, a gente precisa aprender, porque Houston, we have problems. Se tem alguém que tem problema, são os tais dos homens. Nós temos sérios problemas. Começando, por exemplo, como a nossa reação aos problemas da casa, por exemplo. A maneira como o homem reage. Marcos está no ponto lá para colocar para nós o vídeo, faz favor? Tá? Tem um pequeno vídeo aqui que vai mostrar exatamente como o homem reage com os problemas, o grau de sensibilidade do homem, como ele percebe os problemas da casa. Vamos ver. Herman, has Eddie come home from school yet? I don't know, Lily. I just got home myself. I had to stay a little late at the parlor and lay out some things for the boss. Well, I'm about to fix supper, and I want to ask him about dessert. So let me know when Eddie comes in. I said, will you let me know when Eddie comes home? Oh. Yes, dear. I'll never go again. Never, never, never! You can do anything you want to me. I'll never go back. Not in my whole life.
to me. I won't go back here even if I die. Never, 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 never. I'm through with school. Never again. I wouldn't go back if I die 100,000,000 times. Lily? Oh, Lily? Yes, dear? I think Eddie's home from school. But Herman, if Eddie said all those things about being through with school, there must be a reason. Didn't you even ask him? Did you ask him why he was so definite about quitting school? Well, no. With little orphan Annie in such a mess, I guess I just didn't get around to it. Well, it's hard to concentrate on two things at once, you know. Oh, Herman, you make me so angry. Now, I want you to go upstairs right now and have a father and son talk with Eddie. All right, dear. All right. But wouldn't it be better if Eddie came down here so I could sort of lean on the mantel while we talk man to man? Why in the world would you want to do that? Oh, I don't know. I just always thought Robert Young had great success leaning on the mantel. Herman, will you get upstairs? Yes, dear. É ou não é assim que a gente reage? É exatamente essa reação do homem. O mundo, a casa está pegando fogo e o homem, hã? A mulher chega, você viu o que seu filho fez? Hã? Meu filho? Ele já está em casa? A gente não tem nem noção do que está acontecendo. Esse é um problema do homem. O homem ele tem um problema sério de insensibilidade, um problema sério de inteligência emocional, de não conseguir expressar sentimentos. Falar, meu filho sabe que eu amo, mas você já expressou isso para ele? Ah, ele sabe. E nós temos essa dificuldade, o homem tem um problema sério com isso. Muitos de nós aqui, temos trauma dos nossos pais, e não é porque nossos pais não nos amavam, mas é porque nossos pais não tinham nenhuma habilidade para expressar esse amor. E isso nos marcou profundamente. Então esse é um problema sério dos homens, a falta de inteligência emocional. Os homens são sempre os menos comprometidos com as coisas de Deus. Sempre. Ao longo da história, 2000 anos de história da igreja, do cristianismo, sempre foi composto muito mais de mulheres do que de homens. A maior igreja evangélica do mundo hoje está na Coreia do Sul, do pastor Po Yong-cho. Ele ficou doente, ele teve um breakdown nervoso, e ele ficou simplesmente incapaz de pastorear, e ele pediu socorro aos obreiros, aos homens da igreja, aos diáconos, os líderes. Sabe o que os homens fizeram? Falaram, não, a gente não é capaz, não somos capazes. Sabe o que o Po Yong-cho fez? Ele chamou as mulheres da igreja e disse, olha, eu preciso que vocês me ajudem. E as mulheres da igreja construíram a maior igreja evangélica do mundo hoje, com 700 mil pessoas. Porque homens falharam. E essa é a história da igreja. Você sempre encontra muito mais mulheres sensíveis às coisas de Deus, obedientes a Deus, dispostas a buscar a Deus. Mulheres são sempre as primeiras a vir para Deus. Os homens são sempre aqueles que vêm arrastados, geralmente vêm com um footprint nas costas, né, feminino, né, um chutão, né, na bunda, porque é a única maneira dele vir para a igreja. Isso é muito ruim. Normalmente os homens são os que menos assumem responsabilidades com a formação dos filhos. Geralmente a mulher que tem que cobrar o homem, olha, você não vai ter uma conversa com seu filho sobre isso, porque o homem normalmente ele não tem esse impulso. Eu preciso entender minha responsabilidade, eu não preciso que a minha mulher me cobre, eu vou tomar a decisão. O homem ele tem um problema sério de omissão, desde o number one, o Adão, né? Quando nós conhecemos a história de que o pecado entrou no mundo porque Eva comeu do fruto proibido. Mas o que é dramático nessa história é que a Bíblia diz assim que logo depois que ela comeu, o que ela fez? O que ela fez? Ofereceu para o marido. E onde estava o marido? A Bíblia diz, ofereceu para o marido que estava com ela. Isso é que é surpreendente. O cara estava lá.
Ele viu toda a cena e não fez nada para parar a atitude da mulher. E desde lá os filhos de Adão continuam fazendo a mesma coisa. Nós continuamos sendo extremamente omissos como homens. Nós somos clueless, né? A dificuldade de perceber os problemas, os nossos próprios problemas. A gente gosta de viver numa ilusão. Não, eu não tenho problemas, eu sou homem. Eu vou lá, pastor, estou indo por causa do barbecue, porque eu sou homem, ninguém precisa me dizer como é que é ser homem. Porque eu sei dos meus problemas. Né? Mark Twain disse o seguinte: bobagem, dizer que eu sou viciado em cigarro, eu posso parar a hora que eu quiser, eu já parei mais de 1000 vezes. Entenderam? E da mesma maneira nós temos, é que nem aquele cara que disse, é claro que Coca-Cola não vicia, faz 30 anos que eu tomo 2 litros de Coca-Cola por dia e nunca fiquei viciado. E nós temos essa ideia de nos iludir, entende? Da mesma maneira, é claro que eu não tenho problema no meu casamento, eu já resolvi nossos conflitos mais de 2000 vezes. É claro que eu não sou viciado em pornografia, eu já parei mais de 1000 vezes. Entendem? Nós temos uma maneira de nos iludir, nós não conseguimos ver o nosso problema, encarar o nosso problema. E é lamentável que a maioria desses grupos de ajuda, dessas agências que trabalham com recuperação, de novo, de viciados em droga, pornografia, normalmente 90% das pessoas que buscam são homens e homens depois dos 50 anos de idade. Porque eles levam tempo demais para reconhecer que eles têm um problema. Nós, homens, levamos tempos demais para dizer, eu preciso de ajuda. Ok? Então, essa dificuldade de admitir quando estamos errados, vem desde Adão. Né? Quando daí Deus aparece e fala, Adão, o que houve? Você comeu o fruto. Qual foi a resposta de Adão? Foi ela aí, ó, foi essa mulher que só me deu. Quer dizer, ele jogou a culpa imediatamente para Eva e para Deus, e tirou dele. Não, eu não tenho problema, o problema não é meu. E é essa a nossa ideia. Como pastor, eu sei quantas vezes em conselhos para casais, quando normalmente os homens vêm procurar ajuda, e não estou desincentivando você, mas normalmente quando o homem vem procurar ajuda pastoral, ele quer que o pastor diga para a mulher o que ela está fazendo de errado. Ele não quer ouvir o que ele está fazendo de errado. Vamos dar uma olhada nos números da nossa fraqueza, para não ficar só nas minhas palavras, ok? Isso aqui são estatísticas, ok? O homem tem 6 vezes maior probabilidade de desenvolver problemas de aprendizado. 6 vezes mais dificuldade do que uma mulher, mais probabilidade do que uma mulher. O homem tem 3 vezes mais propensão de se tornar viciado em drogas. 3 vezes mais. 4 vezes mais propensão de ser diagnosticado com uma desordem emocional. 4 vezes mais do que as mulheres. O homem tem maior risco de ter esquizofrenia, autismo, vício sexual, alcoolismo e de cometer um crime. O homem tem 12 vezes mais chance. 12 vezes mais chance de matar alguém. 12 vezes mais. 50 vezes mais chance de se envolver num acidente de carro. Vamos deixar isso só para nós. Né? Não fale isso para nossas mulheres. Né? Mas nós temos 50% sempre mais chance de nos envolver em carro. Porque é aquele negócio que a gente quer mostrar que a gente pode, a gente quer mostrar que a gente é mais agressivo. Né? 77% dos casos de delinquência nos tribunais são para resolver casos de homens. Rapazes com menos de 15 anos têm 2 vezes mais chance de desenvolver problemas psiquiátricos do que as mulheres. Nós temos 5 vezes mais propensão ao suicídio. 80% dos suicídios nos Estados Unidos são feitos por homens com menos de 25 anos de idade. O suicídio de adolescentes nos Estados Unidos cresceu 165% nos últimos 12 anos. Nós temos 90% dos programas de recuperação de viciados são compostos de homens. 95% das delinquências juvenis nos tribunais são homens.
Então, nós temos problemas. O homem é um ser problemático, ok? E para piorar a situação, ou parte da situação, agora no século 21, especialmente 20 e 21, existe um problema que está sendo analisado por muitas pessoas, não somente religiosos, a sociedade como um todo está analisando, existe preocupação de psicólogos, psiquiatras, governantes, de que está havendo uma crise de hombridade, uma crise como nunca houve na história humana. A figura do homem está sofrendo, passando por uma crise muito grande. Os homens estão confusos quanto à sua identidade, seu dever, suas responsabilidades. E uma prova disso é o número crescente de homens que não cuidam dos seus filhos. Geram filhos, mas não cuidam deles. Isso tem trazido preocupações seríssimas para os governos. Essa sociedade está se tornando, dia após dia, uma sociedade sem pais. Ok? A fatherless society. Os brancos dos Estados Unidos são responsáveis por 24% das casas sem a figura do pai. Os hispânicos latinos são 42%. E os negros são 64%. Para você ter uma ideia do que é isso, se você, a cada 10 homens que você encontrar, ou a cada 10 negros que você encontrar nos Estados Unidos, significa que 7 deles não têm a figura do pai. 7 deles não têm a figura do pai dentro de casa. Os jovens estão se tornando homens, adultos, cada vez mais tarde. Na minha época de criança, menino, um menino começava a trabalhar normalmente com 13 anos de idade e tornava-se adulto, considerado adulto, aos 18. Depois eles colocaram isso um pouquinho mais para lá, 21 anos. E hoje os estudiosos da sociologia dizem que o homem está se tornando adulto hoje por volta dos 26 anos de idade. Isso tem preocupado cada vez mais essa sociedade. Artigos, livros, vídeos estão aos montes hoje disponíveis tratando desse problema, que é do jornal The Guardian, uma reportagem sobre isso, a crise da masculinidade moderna. Livros têm tratado sobre isso, o futuro do homem, mostrando como jovens estão encarando uma crise de masculinidade. Ali volto a dizer, masculinidade não é a palavra mais correta, a palavra correta seria manhood. O declínio do homem, como os homens americanos estão, cortou ali, estão desistindo, estão mudando o seu futuro. Isso aqui é apenas uma página de dezenas de páginas, quando você entra no Amazon para procurar só livros que tratam sobre crise de manhood. E são livros e mais livros e mais livros, ok? Porque nós estamos realmente atravessando um problema seríssimo. Portanto, nós precisamos nos posicionar, precisamos analisar até que ponto eu posso ter 50 anos, 60 anos de idade, mas eu tenho que parar e analisar até que ponto eu mesmo não estou sendo influenciado por uma série de erros da nossa sociedade. E também eu preciso me posicionar e aprender para poder ensinar também os mais jovens. E os jovens precisam aprender desde cedo como conseguir ver qual é a definição bíblica de o que é ser um homem. Também vários ministérios têm surgido justamente como este aqui, para tentar ajudar os homens entendendo que há uma necessidade, como o Promise Keepers, o Be a Man no Brasil, Major in Men, o Kingdom Man, Kingsman e outros ministérios. São ministérios muito grandes que têm surgido porque têm entendido que há uma necessidade muito grande hoje de ajudar o homem. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade onde os homens nós temos meninos barbados, né? Cada vez mais está demorando para nós nos tornarmos homens. O menino está demorando cada vez mais para se tornar um homem.
E por isso eu quero incentivar que os nossos jovens continuem vindo aqui participar junto com os homens. Porque para você ter uma ideia como as coisas mudaram, no tempo de Martinho Lutero, 500 anos atrás, Martinho Lutero entrou para a faculdade de uma maneira normal para qualquer menino daquela época. Ele entrou para a faculdade aos 14 anos de idade. E para entrar na faculdade, ele tinha que ser fluente em grego e latim. Percebe como você amadurecia muito mais rápido séculos atrás? Hoje um menino de 14 anos, o que ele faz? Ele só fica na frente da televisão e videogame. Né? E alguns a gente convida para ver, vamos ter uma reunião de homens. Eu falei, mas eu não sou homem ainda. Você é o quê então? Você é menino? Não, eu não sou menino, porque eles também não gostam de ser menino. Isso é por conta da tal da adolescência. Eu me lembro que a minha mãe sempre me falava que, ela falava, no meu tempo não existia esse negócio de adolescente. Eu era menina e virava moça. E eu achava que era exagero da minha mãe, mas é verdade. Na verdade, a adolescência é uma enorme mentira. Porque ela prolonga a infantilidade do menino ou da criança por muito mais tempo do que deveria. A adolescência, ela leva o menino a não aceitar mais que ele seja chamado e tratado como criança, como menino, mas, por outro lado, não lhe permite as responsabilidades, lhe isenta das responsabilidades de ser homem. Ele não é mais menino, mas tampouco é um homem. E isso traz problemas sérios. E a gente vê isso. Ele pode ter uma drive license, ele pode votar, ele pode transar com a namorada, mas ele não pode ser responsabilizado por nada disso. Ele não pode ser responsabilizado. E quando nós falamos de fatherless society, uma sociedade sem pais, é bom que os jovens que estão aqui presentes entendam que isso não diz respeito apenas a homens casados que foram negligentes e abandonaram suas casas. Não. Um dos problemas maiores de uma sociedade que está cada vez mais tendo filhos sem pais é exatamente pelo número de jovens que acha que é homem suficiente para transar, mas que não é homem suficiente para assumir a responsabilidade do filho que ele fez. Na verdade, o grande número dessas mães que criam filhos sem ter pais, não é por causa de homens casados que abandonaram a casa, não. A maior parte desse índice é exatamente por jovens irresponsáveis, homens solteiros irresponsáveis, que não assumiram o papel de homem. Daí geralmente sobra para a mulher, né? A mulher, ela acaba tendo que ficar com aquilo ali, e ela vai cuidar, e ela vai se virar, ela vai fazer o papel de homem e de mulher, de pai e de mãe, né? Ela vai trabalhar, se desdobrar, porque um homem não foi homem o suficiente. Então nós precisamos mudar isso. O discurso falso que existe hoje sobre o aborto, por exemplo, de que o aborto é uma questão de saúde da mulher. Mentira deslavada. Não é. Nós sabemos que não é. Porque, na verdade, a maioria das mulheres que abortam não são mulheres casadas. A maioria das mulheres que abortam são mulheres solteiras, resultados de relações sexuais irresponsáveis. E aí eu não estou tirando a responsabilidade do homem, apenas estou dizendo que a mulher tem tanta responsabilidade quanto o homem. Mas, na verdade, os números de abortos, eles são, na verdade, exatamente, e as legislações para tentar tornar isso algo legal, na verdade, não tem a ver com saúde da mulher. O índice de mulheres que realmente têm problemas por causa do aborto é mínimo, é mínimo. Isso é um enorme cover-up, é um enorme embuste, porque, na verdade, o grande problema que a legislação quer trazer, que a pressão da sociedade quer trazer, é exatamente nós queremos o direito de promiscuidade, nós queremos o direito de poder fazer o que a gente quiser, com quem a gente quiser, e não sermos responsabilizados legalmente por isso. Isso é o que está realmente por trás de toda essa luta pelo aborto. E quando falamos em aborto, 39% das gravidezes de homens brancos nos Estados Unidos terminam em aborto. 34% dos negros, 20% dos hispânicos. Então,
Tudo isso mostra como nós precisamos mudar como homens. Agora, a Bíblia não apenas cobra de nós que a gente seja homem, mas a Bíblia nos ensina como nós podemos ser homens. Nos ensina como? Oferecendo o perfeito modelo do que é ser um homem, um modelo que deve ser imitado. Nos ensinando o caminho e como aprender a ser como aquele modelo. E principalmente, nos dando o poder, um poder sobrenatural, para que possamos ser igual àquele modelo. Se Deus é o Criador do homem, Ele sabe exatamente o que Ele tinha em mente quando criou você para ser um homem, quando criou a mim para ser um homem. Então o Criador tem a resposta. O Criador sabe o que é melhor para nós, qual é o melhor jeito de nós sermos homens. Então você diga, mas isso é coisa de religiosa, não é o jeito não é o jeito que eu penso. Exatamente. E é exatamente por pensar do jeito que você pensa que você está na situação em que você está. Será que você entende? Que é exatamente o nosso sistema de pensamento que é a principal razão pelos resultados que nós tivemos na vida. É exatamente por isso que a gente precisa de uma transformação que vem pela renovação da nossa mente, colocando os princípios de Deus na nossa vida. A palavra de Deus, ela nos diz, você quer amar a tua vida? Muita gente olha para a sua própria vida e diz, olha, eu estou vivo, mas eu não amo a minha vida. E a Bíblia está dizendo, você quer poder amar a tua vida? Você quer poder respirar de manhã e dizer, como é bom viver, como eu amo viver. Você quer ver dias felizes? E a Bíblia diz, então, pare de fazer o que está fazendo de errado e passe a fazer o que é certo. E o que é certo é o que a palavra de Deus nos diz para fazer. A Bíblia nos diz que Deus, Ele tem o poder de nos tirar de um poço, de um buraco de desespero em que a nossa vida pode estar, pode nos tirar da lama. Você já não se encontrou assim na sua vida? Preso, às vezes, pelos seus maus hábitos, presos, às vezes, por uma mentalidade controlada por sexo, e aonde você percebe que você não consegue dar o seu melhor, você está falhando com a sua esposa, você está falhando com você mesmo, e você ali está sentindo que você está no meio de um lodaçal, de uma lama, e você não consegue sair. O salmista está dizendo, Deus tem poder para fazer isso, ir lá pegar você, arrancar você daquele poço, daquele buraco de desespero, tirar você daquela que você se enfiou, e colocar os teus pés num solid ground, colocar os teus pés numa plataforma firme, e ainda firmar os teus pés ali, firmar as tuas pernas e dizer, caminha, homem, vai em frente, porque agora você tem uma plataforma certa para ser homem e para viver. A Bíblia, ela não cobra apenas a nossa hombridade, o nosso manhood, mas, na verdade, ela fala sobre uma perfeita hombridade. Efésios 4:13 diz assim, até que nós alcancemos a perfeita varolinidade, ou a perfeita hombridade, a perfeita manhood. Então ele está dizendo que o plano de Deus, através do Evangelho, é que homens possam alcançar, através do Evangelho, a perfeita hombridade, o perfeito manhood. Ok? Então Deus quer trazer isso. A palavra perfeito que está aí significa algo que foi trazido ao seu mais fino acabamento, algo que não precisa mais de complemento. É alguém que atingiu um nível de integridade e virtude numa maturidade absoluta. A palavra homem que está expressando ali, na verdade quando diz perfect manhood, a expressão que está, na verdade, ali na Bíblia é homem maduro. E a palavra homem que a Bíblia está usando ali em grego não é a mesma palavra que ela usa para falar de homem de maneira geral, mas é a palavra que se refere ao homem casado. É a ideia de alguém que deixou o tempo de infantilidade e Deus está dizendo, eu quero que através do Evangelho, através de Deus, você possa alcançar o teu potencial máximo como homem.
se desenvolver num caráter de homem, como se diz no Brasil, se tornar um homem com H. E como nós fazemos isso? Ele diz, é através de nós seguirmos o modelo de Jesus, ok? Diz ali para nós temos que observar a figura de Jesus e seguir o standard dele de manhood, ok? É observar Jesus. Jesus é o perfeito modelo do que é ser um homem. E ao olhar para Jesus, a Bíblia diz, este é o modelo para que você se torne um melhor pai, para que você se torne um melhor homem, para que você se torne um melhor filho, para que você se torne um melhor homem para Deus, para o serviço da casa de Deus, um melhor homem para a sociedade. É observando o modelo de Jesus. Então Jesus é o modelo bíblico da perfeita hombridade, do perfect manhood, ok? Então, então não tem nada a ver com idade. Se nós seguirmos o modelo de Jesus, um jovem pode se tornar mais homem do que um homem adulto casado. É por isso que Eclesiastes diz, é melhor ser um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que já não aceita a repreensão, que não aprende mais. Então é possível, através do modelo de Jesus, nós nos tornarmos homens de acordo com o modelo perfeito que Jesus quer. Jesus é o perfeito modelo. Ele é o homem perfeito não apenas pelo seu caráter, mas aqui o essencial, aqui o principal. Jesus não é perfeito apenas porque foi um homem que nunca mentiu, nunca roubou, nunca trapaceou. Não é apenas pelo seu caráter. Mas Jesus é o modelo perfeito do que é ser homem, do ponto de vista de Deus. Principalmente porque Jesus também é o modelo perfeito do que é ser um servo de Deus, do que é seguir a Deus. Jesus é o modelo perfeito do que é ser um servo. Com isso, o que a palavra de Deus está dizendo é que um homem nunca vai realmente se tornar homem de verdade, à luz da perspectiva de Deus, enquanto ele não se tornar um seguidor, um servo de Deus. Porque foi para isso que Deus o fez. Foi para isso que Deus o criou. Então você só ser um homem que vai trabalhar duro, vai administrar bem, vai conduzir sua casa, vai ser bom na cama com a sua esposa, e vai ser o macho man ali que ela precisa, mas você deixa Deus de fora dessa fórmula, significa que você nunca cresceu o suficiente para ser totalmente homem como Deus planejou que você fosse. Porque na verdade é somente quando nós incluirmos Deus nessa fórmula que nós vamos poder ver a correção que Deus está fazendo, que Deus quer fazer na nossa vida. Eu vou parar por aqui, eu acho que aqui nós já temos material suficiente para pensarmos, para discutirmos. E eu gostaria agora de saber se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, algo a adicionar para nós, por favor. Ok? Então vamos ter alguns minutos aí para que a gente possa discutir isso. Alguma pergunta? Se fosse mulher, já teria 10, né? 10 mãos levantadas aí no mínimo. Todo mundo entendeu tudo, né? É isso que a gente quer dizer, né? Não, entendi tudo, né? E 90% que você falou aí eu já faço. É essa a nossa atitude, né? Não, eu já sei, isso aí eu já sei. Deixa comigo, eu já sei. Né? Temos algumas perguntas ou não? Pastor Tim, do you want to add something to this discussion? I think you covered. Okay, thank you. Rhett, do you want to add something to this discussion? Well, one of the things that we've been finding out for years now, É uma das coisas que nós temos lutado muito por anos agora, things that we've been finding out for years now in the United States, nos Estados Unidos, through the education program, there's been a deliberate attempt através dos programas de educação tem havido um ataque deliberado to masculinize the girls and feminize the boys. de masculinizar mulheres e feminizar homens. And
E o fundamento por trás disso tudo é, na verdade, um ódio, uma aversão à palavra de Deus. Men and women, the blueprint for men and women in marriage and so forth. They want to eliminate all that. I mean, we're seeing it. You know, Porque a palavra de Deus traz o fundamento, a descrição perfeita do que é ser um homem e do que é ser uma mulher, de acordo com a vontade de Deus. All right. Perfect. Thank you so much. Alguém mais quer adicionar, fazer alguma pergunta? Ok. Então, o que é importante para nós entendermos? Eu creio que Deus pode fazer algo muito grande, mudar muitas coisas na minha vida, na tua vida, e de outras pessoas, outros homens, através deste trabalho que nós estamos iniciando hoje. Mas nós temos que entender que isso aqui vai ser uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Não vai ser com uma palestra, não vai ser com uma conversa que nós vamos mudar uma vida inteira. Então nós temos que estar dispostos a querer mudar, né? E poder nos engajar nisso. E a nossa ideia é exatamente essa. Só o fato de você estar presente, isso você já está contribuindo. Porque a tua presença, depois nas nossas conversas que nós vamos ter ali, quando estivermos comendo ali, nós vamos ter, tudo isso você estará influenciando outras pessoas. Os nossos testemunhos, nossas histórias de vida. Eu quero trazer também, é claro, o princípio de Deus e também os meus erros, os meus acertos. E também vamos dar oportunidade de testemunhos para quem quiser também trazer isso aqui. E é importante isso, porque nós vamos formar um brotherhood, nós vamos formar um grupo onde nós vamos ajudar um ao outro. Né? Nós vamos ajudar a corrigir um ao outro. A Bíblia diz que o ferro afia outro ferro, e assim também um homem afia outro homem. Né? Então é pela amizade, por andarmos juntos, por aprendermos, inclusive com os erros. Né? Nós podemos conseguir nos ajudar. Para isso é preciso que haja disposição. Eu tenho que querer me tornar uma pessoa melhor. Sem você querer isso, esqueça, não vai acontecer nada. Ok? Mas se você deseja isso, eu creio que Deus está a ponto de realizar grandes coisas na minha vida, na tua vida, através desse trabalho, deste programa, desse ministério que nós estamos começando. Então, muito obrigado por você ter vindo, ter me ouvido tão atentamente, que aprendeu tudo, né, e não ficou com questão nenhuma para perguntar. Mas eu tenho certeza que você vai pensar seriamente sobre essas coisas que nós tratamos aqui.